Meus jogos favoritos do Sonic e os jogos favoritos que eu pretendo jogar. Primeiro, Sonic Generations. Eu, por mais que não tenha jogado Sonic Generations, eu gosto muito da pegada de você jogar com dois Sonics alternativos. E tipo, você pode rejogar tudo que você não jogou. Tipo, tem Sonic Adventure que eu não joguei. Então seria muito legal jogar isso no Sonic Generation, porque pelo menos eu vou ter um pouco da sensação de ter jogado pelo menos uma parte do Adventure. Isso que é o bom de jogar o Generations, porque ele traz coisas que já foram passadas, já passaram aí. Tipo a primeira geração de 1991. Tipo o Sonic clássico que tá aí na tela agora. E tipo, essa introdução também é muito boa. Eu gosto bastante dos gráficos que o jogo apresenta. Eu acho a história boa e os personagens que tem esse jogo também sabem se mostrar que são bons. Tipo, por mais esses dois Sonics são o mesmo Sonic, só que com idades diferentes. E isso é legal. Além das animações de quando você termina uma fase e ela mostra se você foi bem ou foi mal. Tipo, eu acho muito legal essas animações. Por mais que elas não mudem nada, elas ainda são bastante boas. Porque mostram que o jogo tem um bom orçamento para mostrar para vocês que o jogo é bom sim. Tanto que eles até tiveram se deram o trabalho de criar animações pro jogo. Tipo, porque tem gente que simplesmente nem cria a animação no final da fase. Tipo, eu não julgo, porque talvez não tenha orçamento, mas quem tem orçamento pode fazer. E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse jogo foi a pegada dele mesmo. E lá as ideias. Tô fora, não, falei de uma maneira diferente, deixando pra lá. Foi a pegada, né? Foi a mais, como eu posso dizer? Foi o estilo mesmo. Foi o jeito que o jogo é. O jogo é mais livre, assim. O jeito de ser livre. Isso também, não totalmente livre, porque não é um jogo assim que você pode sair em mundo aberto, mas eu digo livre em tipo, como eu posso dizer, de um jeito mais diferente. Por mais que você não consiga tirar dois modos da tela, tipo, você tem dois modos: o modo que você controla o Sonic de frente e o modo que você controla o Sonic de lado. O que mais aparece é o Sonic de lado, mas também aparece o Sonic de frente. E eu acho muito da hora o jeito que os personagens são, os diálogos. Podia ter uma tradução BR? Podia, mas não tem. Mas isso não faz o jogo ser ruim, pelo contrário. Além do vilão principal, os vilões na verdade, que são principais. Os dois Doutores Eggman e os dois Sonics são os protagonistas. Os dois protagonistas Sonics. O Sonic principal, que tá no começo do jogo, ainda é muito bom. E eu gostaria muito de mostrar pra vocês que o jogo é realmente atrativo, chama muita atenção. E se você não tem interesse em jogar, tudo bem, mas eu tenho interesse bastante em jogar esse jogo. Então eu quero comprar muito sei lá, um console aí para poder jogar esse jogo, porque esse jogo é maravilhoso. Não só em gráfico, quanto em personagem, história, animação, etc, etc. E em estilo de jogo. Tipo, eu acho muito da hora mesmo. É um jogo muito diferente de muitos por aí. Tipo, ele é tipo um aranha-verso. Um aranha-verso não, um sem volta pra casa. Tipo, onde teve os três aranhas. O espetacular aranha lá, o do Tobey Maguire, o do Tom Holland. Tipo, os três aranha. Os três Spider. E aqui traz os dois Sonics da Hedgehog. E eu acho isso muito da hora. E tipo, os controles são bem fáceis de se aprender. Mas o difícil mesmo é controlar quando você tá em alta velocidade. Mas você vai aprendendo, já que você tá jogando um jogo de Sonic. Você tem que aprender, né? Pelo menos jogar um pouco. E eu acho isso muito da hora no jogo. Porque o jogo é sinceramente muito divertido. Pra mim, ele vai ser divertido quando eu jogar. E eu não vou reclamar disso, porque o jogo parece ser muito diferente. Além que tem umas referências no jogo que fazem parte da referência que fizeram ao longo da franquia. E até mesmo o final, a boss fight do jogo é muito boa.
Tipo, olha o Super Sonic, os dois Super Sonic, o Super Sonic moderno e o clássico. Essa boss fight no final é muito boa. É muito boa mesmo. Número 2, Sonic CD. E, bom, eu tenho que dizer que Sonic CD foi realmente um dos melhores clássicos que eu joguei. Mas também um dos melhores clássicos que eu joguei vai aparecer por aí. E eu já vou dar um pequeno spoiler de qual tá vindo por aí no finalzinho. Que vai ser um por aí que muita gente jogou e que apareceu um certo personagem aí que acabou de aparecer nesse vídeo. Mas, é sério, Sonic CD é muito bom. Além de introduzir o Metal Sonic, que foi muito bom, o jogo tem um estilo diferente de jogo. Ele é um jogo muito bom mesmo. Eu gosto de jogar porque, na minha experiência, eu fiquei encantado quando eu comecei a jogar. Tipo, o jogo tinha uma abertura muito bonita, sério mesmo. Esse design do Sonic clássico na abertura foi feito pela Toei. Não, pela Toei não. A abertura foi feita. A animação da abertura foi feita pela Toei. Agora o design foi feito por outra pessoa. Mas tipo, juntando essas duas coisas, o jogo fica maravilhoso. E isso é uma coisa que faz o Sonic CD ser muito bom pra mim. Além daquela corrida na Stardust Speedway, o jogo traz habilidades novas, tipo o Peel-Out, que é uma habilidade que te dá super velocidade, por mais que muita gente quase não usa de vez em quando. Eu mesmo quase nunca não usei, porque eu meio que acabava jogando, mas eu esquecia que tinha o Peel-Out. Aí eu nem usava pra pegar impulso, eu só usava mesmo pra de vez em quando. Uma vez eu lembro que eu usei só pra testar mesmo. E tem o Sonic 4 Episódio 2, que é o número 3, onde apresenta a volta do Dr. Eggman. E o Sonic e o Tails tem que parar essa máquina aí do Dr. Eggman, que é um coração. É um robô de metal que tá aí forrado de coração. Essa boss fight é muito boa, além de o retorno do Metal Sonic que tá nessa boss fight. E foi a boss fight mais difícil. Não, mais difícil pra mim não. Essa aí foi uma das boss fight mais difíceis pra mim. Agora eu não sei se foi a mais difícil, porque eu não tô muito lembrado. Mas foi uma das mais difíceis pra mim, porque eu não jogava muito assim no estilo de Sonic. Na verdade eu jogava, porque os primeiros jogos que eu joguei no celular pra Sonic na verdade, foi o Sonic 4 Episódio 2 e foi os clássicos do Sonic. Além desse, eu sempre achei esse jogo muito bonito e sempre achei ele divertido. Por mais que ele seja um pouco ruinzinho ainda, ele não é totalmente horrível comparado à sua versão anterior. Comparado à sua versão anterior, que foi o Sonic 1, esse jogo tá muito bem mais bem feito. E o final muito bem melhor. Além de que, pelo menos, dá pra entender um pouco a história desse jogo, mas a história do jogo anterior eu nem sabia qual era. E, tipo, olha aí essas animações de final. Tá muito, mas muito bem feita. Olha isso, o Sonic e o Tails ejetando na borda. Desculpa, pessoal, é que eu não tô acostumado a fazer muito vídeo assim, falando mesmo com a minha voz. Eu faço vídeo assim, só que eu era mais acostumado a fazer uns vídeos mais de gameplay, aí eu não usava muito minha voz. Mas bora nessa. Sonic 2. Esse é um jogo muito, mas muito bom mesmo. E o próximo eu acho até legal, mas o próximo, que é o final, eu acho ele meh. Eu só botei ele aqui porque ele tá no top 5. Esse é um vídeo de top 5 melhores jogos que eu gosto de Sonic. Top 5 favoritos. Só que ele não é de fato o meu favorito. Ele é apenas um jogo que eu acho bom pra jogar. Então dá pra dizer que é um favorito, mas não tanto quanto os outros. Porque me faz considerar um pouco favorito. Porque eu joguei esse jogo, mas eu enjoei muito rápido desse jogo pelo estilo simples de jogo que ele é. Mas falando de Sonic 2, esse jogo é muito divertido. E o personagem que eu tava falando era exatamente o Tails. Que, bom, foi a primeira aparição dele aqui.
Na verdade, a primeira aparição do Tails acho que foi em outra mídia, mas a segunda principal aparição do Tails foi no jogo, eu acho. Se não foi a primeira, foi a segunda. Mas pelo que eu me lembro, foi a primeira dos jogos. E aqui o especial stage foi apresentado pra gente. Foi apresentado o Super Sonic também. E eu vi muita gente com raiva que o Tails, se ele pegasse na bomba, tipo, não dava pra pegar a Esmeralda do Caos. E se você não pegasse a Esmeralda do Caos, você não conseguia o final lá do Super Sonic. Que era o final que a gente queria, não é? Então, isso torna o jogo bem difícil. Porque imagina um colega seu, um amigo seu, jogando esse jogo com você e ele fica toda vez batendo nas bombas que não é pra bater. Nossa, daria uma raiva. Eu mesmo já era um pouco ruim no Special Stage porque eu não sabia lidar bem com o Special Stage. Só depois que eu fui aprendendo o Special Stage, só que aí já era tarde. Aí eu parei de jogar o jogo, aí o jogo saiu da plataforma. Aí hoje em dia eu nem jogo mais, porque eu não tenho mais no celular baixado. Triste, Sega, por que você removeu esses jogos da Play Store? Eles eram muito divertidos, sério mesmo. Hip para esses jogos. É, a Sega hoje não tá deixando nada pra nós no mobile. Só deixou os mais famosos mesmo, mas os mais famosos a gente não tem toda aquela conexão tanto assim. A gente preferia mesmo era esses jogos aí, que era os clássicos e o 4 episódio 2, que acho que foram os mais jogados da Play Store aqui. Alguns dos mais jogados, né? Os clássicos eu acho que não foram tanto assim, mas eu acho que foram mais do que muitos jogos por aí. Mas com certeza o Sonic 4 episódio 2 foi um jogo muito divertido pra mim. E eu não achei ele tão difícil assim. Eu zerei na verdade em acho que um mês praticamente. Um mês ou algumas semanas. Não lembro, mas foi bem fácil de zerar porque eu ficava todo dia jogando esse jogo. E esse jogo realmente era bom. E agora o próximo é um jogo que eu não considero bom. Eu não considero muito bom. Eu acho um jogo mais ou menos. Eu não gosto tanto assim. Só tô deixando claro que eu só botei essa lista de favoritos. Eu só botei ele favorito aqui porque eu não achei nenhum outro jogo assim que eu achasse tão legal. Na verdade eu até achei, só que eu não sabia se eu botava esse jogo que eu vou botar agora na lista, que vocês estão vendo. Que eu já botei aqui na tela, na verdade. Ou o jogo, tipo, que eu não joguei assim, que eu pretendo jogar. Porque o título desse vídeo é jogos favoritos que eu joguei e que pretendo jogar. Tipo, eu acho esse jogo, Sonic Forces Speed Battle, um jogo muito do meh. Um jogo muito ruimzinho. Ele é um jogo muito, mas muito ruim mesmo. Não dá pra negar que é um jogo que foi jogado, mas não dá, pô. Ele enjoa muito rápido. Tipo, eu joguei no máximo uma semana ou uma semana e meia. Tipo, em 2 dias ou até 6 ou 4 ou 5 eu enjoei do jogo. De tão enjoativo que ele é. Não dá, é muito enjoante. O jogo nem, sei lá, pra apresentar um modo história, pra, sei lá, derrotar alguém, nem que seja pelo menos um modo história. O jogo tem bastante personagem, isso de fato, mas não tem quase nada que muda na gameplay, nada. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa se inscrever no canal. Fui, até mais.